Declare seu amor por Ele. Declare seu amor por Ele, igreja. E dizer que te amo. Te amo. Te amo. Com as mãos levantadas aos céus, diga: Jesus, eu te amo. Minha vida e o meu coração eu entrego a ti. Diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor, que Ele merece. Aleluia. Vamos à palavra do nosso bom Deus, vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. Aqui Jesus faz um convite, mas ele fala algo também especial que nós não podemos esquecer. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é um convite de Cristo. Ele quer tirar todo o peso, todo o jugo, irmãos, toda a carga que o homem carrega sobre ela. Porque muitas pessoas andam carregando essas cargas, esse peso sobre os seus ombros, né? Tanta acusação, tanta coisa maligna, é uma opressão, né? A pessoa sente aquela carga negativa, aquela negatividade, e ele está falando: venham a mim. Eu quero que vocês venham até mim, porque eu vou tirar esse jugo de vocês. Eu vou tirar esse peso de vocês. Eu vou tirar esse algo que está pesando vocês. E aí ele continua dizendo, em versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. É aqui a mensagem para nós hoje. E o que, irmãos? E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele faz o convite para todas as pessoas irem até ele. Ele quer tirar esse peso, ele quer tirar esse fardo, ele quer tirar esse algo que oprime, irmãos, a pessoa, aquela acusação, aquele sentimento, digamos, é um trauma que a pessoa carrega. Pastor, eu tenho um trauma de infância. Quando eu era pequeno, eu fui abusado, eu fui abandonado, eu fui rejeitado. Muitas pessoas têm seus traumas. Então, esse é um peso que está sobre ela. E ele está dizendo: venham a mim. Eu quero tirar esse peso de vocês. Eu quero tirar essa carga de vocês. Além de tirar essa carga, ele ainda diz mais, no 29. E tomai sobre vós o meu jugo e o quê? Aprendei de mim. A gente vê, às vezes, as pessoas, irmãos, na internet, e hoje as pessoas mandam mensagem, mandam vídeo para você, mandam um monte de coisa, e esses dias me mandaram um vídeo. E aí esse vídeo era um pregador, mas descendo a lenha na igreja, falando que esses anos é o pior tipo de crente que está sendo feito, e as pessoas não sei o quê, mas falando, e generalizando. Até parece que todo mundo é ruim, né? Mas sabe o que é descer a lenha? A gente fala descer o cajado, mas bateu com força. E aí eu ouvi, eu assisti, eu falei: meu pai amado, é porque os crentes de hoje não sei o quê, e parará, mas falou, só acusou, e não deu uma solução. E aí, irmãos, nós vendo hoje em dia o crescimento cristão, o evangélico crescendo, o número de cristãos crescendo. Falávamos no domingo passado, qual foi a mensagem do domingo passado, lembram? Qual foi a mensagem? Foi a conquista do título de lutando para ser servo, né? Então, irmãos, o mundo precisa de servos. E aí ele falou, falei: meu pai amado, Jesus toma de conta dos nossos pregadores, mas não era dos nossos não, é um outro aí. E aí o que acontece? Não adianta você acusar, não adianta você apontar, não adianta julgar e não mostrar uma solução. Qual é a solução, irmãos? É fazer o quê? É fazer o que Cristo ensina. Ele falou: venham a mim, eu quero tirar esse peso de vocês, eu quero tirar esse jugo de vocês. E aí ele fala o quê? Aprendam de mim. Irmãos, o modelo a ser copiado aqui na terra é o de Cristo. O modelo que nós temos que copiar é o de Cristo. Não sou eu, não é outro pastor, outro pregador que você vai imitar.
Porque se nós, irmãos, cairmos, digamos, na besteira de querer imitar alguém, nós vamos ter as mesmas falhas que ele tem. Nós vamos ter os mesmos erros que ele tem. Teremos as mesmas fraquezas que aquela pessoa tem. Então, como cristão, irmãos, Jesus está dizendo, olha, venham a mim, eu vou tirar esse peso e eu quero que vocês aprendam comigo. E Jesus nos deu lições, irmãos, do o que fazer. E nós precisamos aprender com Cristo a imitá-lo. Eu preciso ser um imitador de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 11, olha isso. Vamos lá? Primeira carta, hoje nós vamos andar bastante na Bíblia, hein? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 1. 11, verso 1. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios. Sejam meus imitadores, como também o que, irmãos? Eu sou de Cristo. Olha, quem é que está falando isso? Paulo. Quem é Paulo? O homem, irmãos, que um dos grandes apóstolos de Cristo, depois da morte de Cristo, o homem que se converteu, que deixou o erro, seu pecado, converteu-se ao cristianismo, abriu igrejas na Ásia, escreveu 12 cartas do Novo Testamento, viagens, irmãos, tantas coisas, um homem muito usado por Deus. Muito usado por Deus. Mas qual é o segredo do sucesso de Paulo? Porque Paulo era o que, irmãos? Um imitador de quem? De Cristo. Se eu quero ter o sucesso que Cristo teve, se eu quero ter as conquistas que Cristo teve, então eu preciso imitar o que Cristo fez. E não é impossível ser um imitador de Cristo. Não é impossível nós imitarmos os seus passos, fazer o que ele fazia. Não é. Paulo conseguiu. E nós também somos capazes, irmãos. Muitas pessoas querem imitar qual Cristo? O Cristo que anda sobre as águas. Muitas pessoas querem imitar o Cristo que faz multiplicação, né? Tem muita gente que quer imitar o Cristo que atende multidões, né? Jesus, multidões, 5.000 pessoas nas reuniões de Cristo. Muitas pessoas querem imitar esse Cristo das multidões, mas esquecem de imitar outras coisas de Cristo. E existem exemplos, irmãos, que nós temos que imitar Cristo. Aí eu separei alguns aqui, eu não numerei, mas dá aqui, tem bastante. Vejamos alguns exemplos que nós precisamos imitar de Cristo. Vamos lá? Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:7. Não, 2:5, a partir do 5. 5, 6 e 7. Quem encontrou, diga amém. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Para um instante. Olha o que Cristo fez. Quando Cristo veio à terra, ele deixou toda a sua glória, ele deixou, irmãos, todo o seu poder, toda a sua majestade e se fez homem aqui na terra. Ele poderia vir na terra como Deus, poderia ser, irmãos, como Senhor, mas Cristo deixou toda essa glória, ele deixou tudo isso, irmãos, né? Ele não desceu em forma de Deus, ele desceu em forma de homem. Mas que tipo de homem? Lê agora o versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de... tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Qual o Cristo que nós precisamos imitar? O Cristo que é servo. Irmãos, ele foi servo. Nós precisamos ser servo. Por que é que Cristo passou pelo Calvário? Por que é que ele conseguiu suportar, irmãos, a humilhação, né, de ser crucificado? Só ladrão era crucificado naquela época, irmão. A morte de Cristo foi uma morte de humilhação. E ele suportou tudo isso. E ele não precisava passar por aquilo. E por que é que Cristo conseguiu passar, suportar tudo aquilo? Porque ele se colocou na posição do quê? Servo. Porque o servo, irmãos, ele não cumpre os seus prazeres. O servo não cumpre as suas vontades. O servo cumpre a vontade do Pai.
Então, o que Cristo fez? Ele deixou a majestade, ele deixou sua glória. Se ele tivesse, irmãos, com toda a glória, todo o poder, né? Um dia, ele mesmo disse, se eu quisesse, eu invocaria um exército de anjo e acabava com tudo isso aqui. Mas nada disso ele fez, porque ele veio na posição do quê, irmãos? E nós temos que imitar esse Cristo servo. Temos que imitar esse Cristo que é servo, sim senhor, que obedece, que se coloca à disposição para obedecer os mandamentos do Pai. Esse Cristo servo que nós precisamos imitar. Mas tem mais coisa que nós precisamos, exemplos de Cristo a ser imitado. João capítulo 11. João capítulo 11. A morte e a ressurreição de Lázaro. Vamos lá. 11, verso 1. Então, o primeiro exemplo que nós precisamos imitar de Cristo é o Cristo o quê? Vocês vão enumerando aí, tá? Vão numerando aí. 11, verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso quê? Nosso quê? Amigo Lázaro adormeceu. Mas vou o quê, irmãos? Qual Cristo nós precisamos, irmãos, imitar? O Cristo que é o quê? Quem é que ele foi visitar? Nós precisamos imitar o Cristo que é amigo, que visita os amigos nas horas difíceis. E é o que a gente não faz. Muitas pessoas falam assim, fiquei doente, fiquei internado, quase morri. Não foi ninguém da minha igreja me visitar. Pastor, o senhor tem que ver, pastor. Foi ninguém, pastor. Veio gente de outras igrejas, veio o capelão de outros ministérios. Mas não foi ninguém da minha igreja, tantos obreiros que tem na igreja, tantos pastores, pastor. Ninguém me visitou quando eu estava ruim, mas graças a Deus eu saí de lá. E eu queria fazer um protesto, uma reivindicação aqui, pastor. Tem que visitar. Aí eu pergunto, que dia que você visitou os outros também? Que dia que você visitou um amigo? Quem nós estamos imitando, irmão? Muitos cristãos estão tornando-se cristãos o quê? Individualista. Eu. Não. Todo mundo precisa de um amigo. A Bíblia conta 2 casos de 2 paralíticos, um em Jerusalém e um em Cafarnaum. Cristo em Jerusalém chegou na cidade, estava lá um monte de doentes, enfermos, e aí tinha um homem lá, irmãos, há 38 anos, paralisado. E aí Jesus perguntou para ele assim: homem, você quer ser curado? E aí ele respondeu assim para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas vai outro antes de mim, pula e sara, e eu aqui estou esperando. Ele disse que ele não tinha o quê, irmãos? Ninguém. Outro paralítico em Cafarnaum. Jesus está numa casa pregando e a casa está entupida de gente. Não tinha como entrar, lotada a casa. De repente chegou o quê, irmãos? 4 homens carregando um paralítico numa maca.
E aí eles chegaram lá, irmãos, olharam, não tem como entrar pela porta. Foram na janela, não tem como entrar pela janela. E aí, irmãos, eles falaram o que pro paralítico? Hoje não é seu dia de sorte. Vamos voltar um outro dia. Ou vamos esperar esvaziar mais um pouco. Um dia que tiver menos pessoas, a gente volta. Foi isso que esses amigos falaram? O que esses amigos resolveram fazer? Eles olharam assim para o telhado. Um olhou para o outro. Você está pensando o mesmo que eu? Eu estou. Você sobe lá? Subo. Deu um pé de gato. Subiu no telhado. Aí daqui um pouquinho, vai. Imagina você subir, irmãos, um homem na maca no telhado. É fácil ou é difícil? Só amigo que ajuda nas horas difíceis. Vai, segura, amarra ele aí. Amarra ele. Põe a cabeça, não sei, para ele não... Ele vai escorrer, vai, empurra. E, irmãos, e tá aquela coisa, aquele alvoroço. Rapaz, que povo doido. Daqui um pouquinho, sobe vocês agora. Aí subiram, foram lá no telhado, descobriram telha por telha. Ah, tá aqui Jesus. Ah lá, ó. Descobriram um telhado e aí amarraram 4 cordas e começaram a baixar quem? O paralítico. Desceram ele onde estava Jesus. Aí depois de descer ele, desceu os 4. E aí Jesus olhou para esses 4. Muito me admira vocês. Viu a fé desses homens e falou: filho, perdoados estão os seus pecados. Aquele paralítico conseguiu a cura graças a quem? 4 amigos. Enquanto um não tinha nenhum, um outro tinha quantos? Irmão, nós precisamos imitar o Cristo que é amigo, que foi visitar o Lázaro que estava doente. Às vezes a gente sabe, você fica sabendo de alguém, e esse alguém está lá precisando, está numa carência. Mas eu não estou falando só amigo de igreja, não. É aquela pessoa, porque na sensibilidade da pessoa estar doente, toda pessoa quando ela está enferma no hospital, ela fica sensível, ela fica carente. E aí é a hora de chegar o crente lá: ô fulano, e aí, nossa, você veio me visitar. Nós perdemos oportunidades. Quantas são as oportunidades que surgem e a gente desperdiça? Por quê? Não, por isso a gente deixa as prioridades de lado e deixa o amigo para depois. Não, eu já orei pelo amigo. Entenda, eu já disse isso aqui. Às vezes a ação é melhor que a oração. Uma atitude sua às vezes é melhor que uma oração. Você ir lá, visitar, fazer uma visita, ainda que seja rápida, ele vai ficar, puxa, todo feliz. Ele vai ficar todo alegre. Ele vai falar para os outros: rapaz, você não sabe quem que veio aqui? Quem que veio aqui? Fulano. Fulano? É. Irmão, nós precisamos imitar o Cristo que é o quê, irmãos? Que é amigo. Muitas pessoas que vieram do mundo, deixaram o mundo, deixou o pecado do mundo. E uma das coisas que a gente deixa no mundo para trás é o quê? Muitas vezes é o quê? Amizade. E quando você perde amizades antigas, é necessário fazer o quê? Novas amizades. Você já fez novas amizades na igreja? Você já fez isso? Quantas pessoas, irmãos, que vêm, assistem o culto e tal, aí eu sempre falo: cumprimente a pessoa do seu lado. Ela só: tudo bom, boa noite. E é ali, sentou ali, ó. O pastor está pregando, ele está aqui, ele está lá. É só isso. Ele não olha mais para o lado. Né? O que ele pode fazer é dar... É desse jeito. É ou não é? Só que às vezes a pessoa que está do seu lado está carente, está vindo à igreja, deixou um monte de amigos lá atrás e está precisando do quê? De novos. E muitas vezes nós estamos esquecendo de imitar o Cristo, que é o quê? Que é amigo. Quer ver? Qual o nome da pessoa que está sentada do seu lado, se não for parente? Ah, pastor, do meu lado está Beltrano e Ciclano. E o de trás de você? E o que está sentado na sua frente? Vai lá, 30 segundos para você se apresentar para essa pessoa aí, vai lá. Tá marcando.
Mas sentado? Falta 15. Já conheceu todo mundo? Agora. Pá, acabou. Qual o nome dele? Onde que ele mora? Muito amigo você, hein? Muito amigo você, hein? Ai, ai, ai. Ele te chamou ele te convidou para ir jantar na casa dele, fazer um churrasco lá ou não? Convidou? No culto da manhã teve convite. Hã? Quem? Não convidou, não? Não? Tá certo. No primeiro encontro já quer comer churrasco. Também. Malemar vale uma pipoca, um açaí ali na frente. Não é? Irmão, nós precisamos imitar o Cristo que era o quê? Amigo. Muitos querem imitar o Cristo que faz milagre, que ressuscita as pessoas, que dá grande sermão, mas esquecem de imitar o Cristo que era o quê? Amigo. E precisamos imitar esse Cristo. João 16, vamos lá. João 16, versículo 32. 32 e 33. Quem encontrou, diga amém. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Mas o que, irmãos? Tende bom ânimo. O quê? Eu venci o mundo. Qual Cristo que eu tenho que imitar? O Cristo que não perdeu o ânimo. Irmão, quantos cristãos que desanimam por qualquer coisa? Eu fui na igreja, não me cumprimentaram. Fiz aniversário, pensei que o pastor ia perguntar, quem está fazendo aniversário hoje? Ninguém falou nada. Não falou, não cantou parabéns, não disse nada. Não me cumprimentaram, não deram felicitações. Ainda publiquei lá no Facebook, ficando mais velho. Ufa, 19. Está novo, né? Quantas pessoas que se desanimam por pouco. Meu irmão, Cristo sabia o que ele ia passar. E em nenhum momento ele perdeu o quê? O ânimo. Não desanime, não. Ainda que as pessoas te decepcionem, ainda que as pessoas falhem com você, eu não posso me desanimar. Vou levantar minha cabeça. Amanhã é outro dia. Tem gente que fica aí dias, semanas desanimada. Dias, irmãos, angustiadas. O que foi? Aquele negócio lá. Não, para, gente. Já foi. É passado. Já é outro dia. Já passou. Já estamos aí, irmãos, no 6º mês. E tem pessoas aí desanimadas com coisas que aconteceu há tempos, há meses, há anos atrás. Gente, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Você quer ser um vencedor como Cristo foi? Então eu tenho que ter o mesmo ânimo que Cristo teve. Eu não posso me desanimar. Vamos ali. Mestre, nós temos que fazer isso. Vamos lá. Em nenhum momento Jesus desanimou, irmãos, em fazer a sua missão. Nós precisamos imitar esse Cristo, irmãos. Um outro exemplo de Cristo a ser imitado. Eu pulei. João, capítulo de número 2. João 2, versículo de número 7 em diante. João 2, versículo 7 em diante. Ele está em um casamento, em Caná da Galileia, e de repente acabou o vinho. E aí a notícia, acabou o vinho. Imagina, quantas pessoas que estavam na festa ali por causa da bebida e começaram a ir embora. Começaram, cada um para um canto. Aí a mãe dele disse assim, meu filho, acabou o vinho ali. Mulher, que deu contigo? Não é chegada a minha hora.
Aí Maria diz para os homens: façam tudo o que ele vos disser. Versículo 7. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provada a água, o quê? Transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos o quê? Creram nele. Qual Cristo que eu tenho que imitar? Esse tipo de Cristo. Notem, acabou o vinho. Tem 6 talhas vazias. Ele manda encher. E aí, depois que estão cheias, ele fala assim: agora pega um pouco desta água e leve ao mestre-sala. E quando eles serviram aquela água e estão levando para o mestre-sala, aconteceu daquela água transformar-se o quê? E aí o mestre-sala pegou, e quando ele bebe, rapaz, cadê o noivo? Cadê o dono da festa? Aí chama ele: seu fulano, vamos chamá-lo de seu João. Seu João, eu não estou entendendo o senhor. O que foi? Todo mundo põe o melhor vinho no começo. Depois que o povo está de fogo, eles bebem gasolina com groselha. E não está nem aí. Aí disse assim: mas o Senhor, você, né? Mas você guardou o melhor vinho, o quê? Até agora. Quem o mestre-sala achou que tinha feito, irmãos, esse milagre? Quem ele achou que tinha escondido o vinho? O noivo. Então Cristo fez um milagre e, irmãos, ele não fez questão de reconhecimento. Eu preciso imitar o Cristo que faz sem esperar o quê? Reconhecimento. Quantas pessoas que faz hoje as coisas, irmãos, e posta na internet. Se ele limpa a casa, não se faz mais homem como antigamente. Para com isso. Não é mesmo? Ele não pode fazer nada. Se ele está vasculhando ali, está vasculhando, tirando teia de aranha, aí ele coloca, cuidando da casa do Senhor. Aí os outros, é isso mesmo. Os outros, ninguém mais faz essas coisas. Você não vê mais isso. Mas não vê porque muita gente não posta. Muita gente quer o quê? Aplauso, irmãos. Jesus faz um milagre e fica ali. Cadê o noivo? Cadê o noivo? Por quê, meu senhor? Rapaz, o melhor vinho está ali, Jesus está lá. O que foi aí? O que está acontecendo aí? Rapaz, o noivo guardou o melhor vinho até agora. Caramba, hein? Belo, bacana. Ele foi reconhecido ali? Não espere, irmãos, fazer algo e reconhecimento. Não espere, porque a vaidade é algo que pode prejudicar o seu coração. O orgulho, a vaidade precede o quê? A queda. Então não espere reconhecimento, ainda que você faça uma obra linda, irmão, faça, tendo condições, você tendo possibilidades, faça, visite os enfermos, visite os doentes, ajude quem precisa. Há uma vizinha sua que você ficou sabendo que ela ganhou neném, e aí ela está lá cuidando, está operada e cuidando de criança, aí você sente lá, vou lá ajudar minha vizinha, vou lá limpar a casa para ela, vou lá fazer para ela. Faça, mas não faça esperando receber mérito. Nós precisamos imitar o Cristo que fazia o melhor e sem o quê? Reconhecimento. For para fazer, faça o melhor. Ajude, mas ajude, irmãos, mesmo, sem esperar mérito. Sem esperar aplauso, sem esperar, irmãos, que as pessoas possam te envaidecer, falar. Não, faça. Poxa,
Poxa, você ajudou alguém, um morador de rua, deu um prato de comida para ele, a pessoa que estava lá precisando, necessitando, você falou, vem cá, fulano, eu vou ali levar você para cortar seu cabelo, eu vou levar ali para você para comprar uma roupa, vai chegar o frio daqui uns dias, né? Aí você põe lá, digamos, uma dica, deixa um agasalho que você não usa mais no seu carro. Aí a pessoa está lá, né, morador de rua andando, você chega lá e fala, amigo, toma aqui uma blusa para você. Nós precisamos imitar o Cristo que faz, mas sem esperar o quê? Reconhecimento. Quando ele curou um cego de nascença, ele foi e curou aquele cego, e aí, irmãos, quando ele curou, irmãos, e aí ele começou a enxergar, aí ele procurou, cadê o cara que curou ele? E aí ele tá enxergando. E aí começou, deu um mó bafafá, todo mundo falando, mas como? Ele, não, verdade, eu era cego de nascença. Aí perguntaram para ele assim, quem te curou? O que ele respondeu? Não sei. O cara que me curou falou assim, vai, né, ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou no olho dele e falou assim, vai, lava no tanque de Siloé e você vai ficar curado. Ele está lá com lama no olho, caçando o tanque. Aí ele achou o tanque. Tô curado. Cadê o cara que me curou? Aí ele tá todo mundo, tô curado. Curado? Que curado nada? Isso é mentira. Você estava usando isso aí de pretexto. Não, eu era. Chamaram o pai dele, chamaram a mãe dele, chamaram a família dele. Ele fala, meu filho é cego desde nascença, gente. Vocês conhecem ele. Aí depois que passou aquele bafafá, porque eles queriam saber, quem é que ele encontra? Quem que ele encontra? O cara que curou ele. Amigo, então, dá um abraço aqui, agradece o seu ingrato. Não foi isso que Jesus foi cobrar do cara? Não. Irmão, Jesus fez muito sem esperar ser reconhecido. Nós precisamos imitar o Cristo que faz o melhor sem esperar o quê, irmãos? Reconhecimento. Quem está entendendo, diga amém. Ele disse, aprendei de mim. Nosso mestre é ele. Mestre é aquele que ensina. Mestre é aquele que orienta, né? Quando a pessoa que faz arte marcial, ela tem lá o seu mestre, e o mestre ensina ela isso, ensina aquilo. Ele é o nosso mestre. Ele nos ensina, irmãos, a ser servo, como fazer sem esperar reconhecimento. Ele nos ensina a ser amigo, ele nos ensina a ter bom ânimo, e ele nos ensina isso aqui, João 19. João 19. Versículo 28. A morte de Jesus. E depois, vendo Jesus que tudo estava pronto, sua Bíblia diz pronto ou consumado? Que todas as coisas estavam o quê? Terminadas. Tem tradução que diz, né? Depois, sabendo que todas as coisas estavam o quê? Terminadas. Para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de ísopo, lhe chegaram à boca. Quando Jesus, pois, tomou o vinagre, o que ele disse, irmãos? Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Qual Cristo que nós precisamos imitar? Versículo 28 novamente. Depois, vendo Jesus que tudo estava o quê? Terminado. Qual Cristo que nós precisamos imitar? O Cristo que termina aquilo que ele começa. Quantos que começa algo e para? Começa um curso, para. Começa a fazer uma campanha, para. Começa a estudar para passar no vestibular, para. Começa a fazer um cursinho, para. Começa a fazer uma atividade física, primeiro dia, correndo, queimando as calorias, e para. Não é mesmo? Quantos que começam uma dieta e para? Quantos que começaram a ler a Bíblia e pararam? Irmão, nós precisamos imitar o Cristo que começa e termina. Quem está me entendendo, diga amém.
Nós queremos imitar aquele outro Cristo, mas ele nos dá muito exemplo, irmão. Ele viu que a obra estava terminada. Ele viu que tudo estava pronto. Nós precisamos imitar esse Cristo, irmãos, que termina aquilo que ele começa. Você começou algo? Termine, vá até o final. Comecei a fazer faculdade, pastor. E aí? Primeiro semestre, já tranquei. Por quê? Não sei. Estava meio assim, não era o que eu queria. Você tem que saber o que você quer. Você não pode fazer nada na pressão, porque os seus pais te obrigaram a fazer. Você vai se formar um profissional, um péssimo profissional. Porque você fez, irmãos, porque alguém pediu. Tem que ser na direção. Deus te direcionou, faz. Você conseguiu? Consegui, passei, pastor, glória a Deus. Segundo semestre, tranquei. Estava, sei lá, pastor, estava, me atrapalhando, vir na igreja, essas coisas e tal. Aí tem gente que tranca a faculdade, não vem na igreja, vai entender. Eu não posso ser esse, irmãos, que começa e para. Eu tenho que imitar o Cristo que começa, que termina tudo aquilo que ele, o que, irmãos? Começa. Outro Cristo que eu preciso imitar, vamos lá, Mateus. Mateus 3. Mateus 3. Versículo 13, isso aqui é bonito. Sexto exemplo, vamos ver. Mateus 3:13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia ou discutia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir o quê? Toda a justiça. Então ele o admitiu. E batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Qual Cristo nós precisamos imitar? O Cristo que cumpria a justiça. O Cristo que cumpria a palavra. Pergunto, precisava Jesus batizar? Sim ou não? Não. Mas ele precisou para cumprir o quê? Vamos ler de novo? O 15? Mas Jesus, porque ele chegou para João Batista batizando, aí daqui um pouquinho, quem chega? Jesus. Aí João, cara, o Messias, o Salvador, e os discípulos de João, mestre, sabe quem está aí? Quem? Na fila para batizar quem? O Salvador, o Nazareno, o Galileu. Aí João... Eu é que preciso te batizar. Eu é que preciso. Olha, mas Jesus lhe respondeu o quê? Deixa por enquanto. Porque assim nos convém cumprir o quê? Irmão, Jesus cumpriu a justiça. O que é cumprir a justiça? É obedecer o que Deus fala. Meu irmão, eu preciso imitar o Cristo que obedece a palavra. Eu preciso imitar o Cristo que obedece. Essa palavra eu sei. Essa palavra eu conheço. Não adianta conhecer, eu tenho que cumprir ela. Eu tenho que fazer o que ela está me pedindo. Eu tenho que fazer o que ela está me mandando. Pode batizar, João. Aí ele batiza, ele é cheio do Espírito, irmãos. E uma voz do céu, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu preciso imitar o Cristo que cumpria a justiça, que obedecia a palavra. Esse é o tipo de Cristo, um dos exemplos de Cristo que eu preciso imitar. Outro exemplo aqui, irmãos, esse aqui é um dos... Lindo, que eu gostei demais. 17, Mateus. Esse aqui, irmão, Jesus. Existe um termo no mundo que as pessoas falam assim, fulano é o cara, né? Se existiu o cara foi Jesus, irmão. Jesus, olha, meu Pai amado. Mateus 17, 24. O tipo de Cristo que eu preciso imitar. Eu aprendi de mim. Vamos aprender com ele.
Mateus 17, 24. Quem encontrou, diga amém. Qual que é o título aí de Mateus 17, 24? Jesus paga o quê? Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Sua Bíblia diz estranho? Alheios, né? Estranhos, alheios. Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos quem? Então os filhos estão livres. E os filhos não precisam pagar. Pergunto, Jesus está na onde? Em Cafarnaum, região de Israel, né? Da Galileia, dali da região de Israel, né? Próximo a uma aldeia de pescadores. Eu pergunto, Jesus era dessa região? Sim ou não? Sim ou não? Hã? Não era? Sim. Ele era. Era como se ele, digamos, ele nasceu em Cuiabá, mas ele está indo e ele para lá no pedágio de Rondonópolis. Ele é cidadão mato-grossense? E ele precisaria pagar imposto? Não, porque ele é o quê? Filho da terra. Ele não precisava pagar, porque ele era da região, ele era filho. Mas, aí, olha Jesus, irmãos, versículo 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. É estáter que diz sua Bíblia? Um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Ele precisava pagar imposto, sim ou não? Não, porque ele era cidadão israelense. Ele era cidadão. Dali, ele não era estranho, ele não era um alheio. Mas, para não dar o que falar, para evitar fofoca, para evitar diz que me disse, ele falou assim: Pedro, vai lá, pega a sua vara, pega o seu mulinete. Você está com qual anzol aí? Eu estou com um 1/7. Não, ele está muito grande, pega um menor. Vai, lança. O primeiro peixe que você pescar, você vai abrir a boca e vai achar o que nele lá? Um estáter. Que era o valor, irmãos, do pagamento de 2 dracmas. E ele pagou de quem? O dele e de quem mais? Qual Cristo nós temos que imitar? O Cristo que paga os seus impostos. Meu irmão, tem muito cristão mal pagador. Não vou pagar nada, pastor. Cansei de ser besta. Eu vou imitar o meu Cristo. Pergunto, naquele tempo existia sonegação, sim ou não? Existia ou não existia? Existia corrupção na época de Cristo? Sim ou não? Me fala, dá um exemplo de um corrupto. Muito bem, parabéns. Zaqueu. Mesmo assim, ele parou de pagar imposto, Jesus? Eu preciso imitar o Cristo que paga o imposto. Eu tenho que ser, irmãos, esse imitador, aprender de mim, aprender com ele. Quantas pessoas aí, irmãos, que estão defraudando impostos? Ele quer ser empresário, mas ele emite coisa errada, não lança nota. Quantos cristãos aí que têm medo do leão, do imposto de renda, irmão, e não faz sua declaração certa, dá um jeito de burlar. Eu tenho que imitar o Cristo que pagava os seus impostos. Ah, pastor, mas o dinheiro não é revertido em nosso benefício. Não importa, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Pergunto, se existisse eleição para votar, tivesse urna eletrônica naquela época, e tivesse lá uma eleição para eleger um candidato, pergunto, Jesus votaria? Sim ou não? Sim. Lógico. Ele estaria lá na fila. Ele ia estar lá na fila, ia esperar lá, irmãos, ó, próximo, documento, ele entra lá, Jesus de Nazaré. Rapaz,
pode votar. Ele ia lá, pronto. Porque, além de ser filho de Deus, ele também andava de acordo com as regras. Como cristão, eu tenho que aprender, irmão. Nós temos que aprender com ele. Chega de crente dar mau exemplo. Chega de cristão ficar dando mau exemplo. Nós precisamos imitar esse Cristo. Verdade. Quantas pessoas aí, irmãos, fazem um monte de coisa, e fala, e briga, e defende isso, aquilo, mas às vezes se deixa corromper por alguma coisa. Vi uma charge que eu achei muito legal. O povo na rua brigando, fora corrupção, fora corrupção, fora corrupto. Aí ele deixou o carro dele estacionado num lugar inadequado. Aí veio o guarda multar. Aí esse cara saiu da manifestação e falou para ele assim, quanto que o senhor quer para liberar meu carro? E ele estava lutando para quê? Contra o quê? Eu preciso imitar esse Cristo, irmãos, que era cidadão e cumpria com seus deveres. Quem está me entendendo, diga amém. Eu preciso imitar esse Cristo. Eu preciso imitar esse Cristo. Para a gente terminar, duas últimas para nós terminarmos. Lucas 4. Lucas 4. Vamos terminar. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para quê, irmãos? Então deram-lhe o livro do profeta Isaías. Qual Cristo que eu preciso aprender? Qual Cristo que eu preciso imitar? O Cristo que buscava comunhão e conhecimento. Muitos cristãos são enganados, irmãos, são ludibriados, porque não buscam o quê? Conhecimento. O que é que Cristo foi ler? Revista de fofoca. Neymar faz mais uma tatuagem. É isso que ele foi ler? Não. Ele foi buscar conhecimento. E quantos cristãos, irmãos, que querem vencer como Cristo venceu, querem ser bem-sucedido como Cristo foi, mas não querem ler como Cristo leu. Volto a repetir. Quantos que pararam no caminho da leitura da Bíblia? Quantos que pararam? Por que parou? Parou por quê? Por quê? Não tem, irmãos, uma explicação do porquê. Não tem. Ah, pastor, estava difícil. Então faz o seguinte, lê um capítulo de manhã, meio-dia você lê outro, à noite você lê outro. Quantos que deu por dia? 10, pronto. Ah, porque não dá tempo de ler tudo. Vai ler picado. O importante é não parar. O que é que Jesus foi fazer na sinagoga? Levantou-se para quê? Para ler, irmão. Quantos cristãos que não buscam esse conhecimento? Quantos cristãos, irmãos, que não buscam uma leitura que vai edificar a vida dele? Eu contei de manhã, eu fui fazer uma visita uma vez na casa de um irmão, na cidade de Cáceres. Eu era pastor lá, e aí esse irmão era bem conhecido, bem próximo. A gente brincava, a gente zoava ele e tal. E aí chegamos lá, aí tem a estante dele, bonita estante, cheia de livros. E aí, cheia de livros, ele falou assim, olha aí, pastor, minha biblioteca. É muitos livros mesmo, né? Eu falei, rapaz, invejável a sua biblioteca, irmão. Eu tenho um livro aqui, porque eu fui pastor lá em 2004 a 2009. Então, antes de mim, já tinham passado vários outros pastores lá. Aí ele se gabando assim, aqui ó, pastor, esse livro aqui é da época que o pastor fulano de tal. Esse aqui é da igreja quando o pastor era pastor Beltrano. E eu conhecia todos os pastores, bem mais anteriores que eu, né? E esses aqui foi com o senhor. Aqui, ó, você lembra esses dias, pastor? Um exemplo, né? Vou mostrar aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Esse livro aqui. Aqui, ó, pastor. Você lembra que esse dia o senhor passou o livro lá? Ah, lembro que eu passei. Sim, sim. Então, eu tenho. E aí, irmãos, eu notei que todos os livros estavam com o plastiquinho. Eu perco amigo, mas não perco piada. É, irmão, biblioteca bonita, né? É, sim, senhor, pastor. Tem todos os livros da igreja. Irmão, e quantos desse livro que o senhor leu? Mas eu já folhei bastante uns aí.
Irmão, eu preciso imitar o Cristo que busca o quê? Conhecimento. Quantos que na necessidade de passar em um curso, irmãos, metem a cara nas apostilas e decoram aquilo e não tem um tempo para Deus? Quantos? Daqui uns dias chegam as férias de meio do ano. Quantos que já estão desesperados correndo atrás de nota? E por que eu não tenho um tempo para o conhecimento das coisas de Deus? Quem está me entendendo, diga amém. Qual Cristo eu preciso imitar? O Cristo que buscava comunhão e conhecimento. Outro Cristo que eu preciso imitar. Outro exemplo que eu preciso imitar. Lucas 22. Vamos terminar. Isso aqui, irmãos, é o maior de todos. 22, 39. Lucas 22, versículo 39. Jesus no Getsêmani. Lucas 22, 39. Quantos exemplos que nós já vimos? 9. Lucas 22, 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos, o que, irmãos? Orava. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. Qual Cristo que eu preciso imitar? O Cristo da oração. Ele tinha o costume de orar, irmão. Eu preciso imitar o Cristo, irmãos, que esse verdadeiramente que ele ora, que ele busca, que ele quer comunhão, que ele quer intimidade. Eu preciso imitar esse Cristo. Repito novamente, perdoe ser repetitivo. Muitos querem imitar o Cristo que faz milagre, que cura, que expulsa demônios, que faz milagres, mas esquecem de imitar o Cristo que tem bom ânimo, o Cristo que termina o que começa, o Cristo que é amigo, o que é servo, o que não espera reconhecimento. Ele disse: aprendei de mim. Precisamos aprender com ele. Precisamos aprender com esse Cristo. Temos muito o que aprender, e saiba, ele tem muito para nos ensinar. Vamos ser imitadores verdadeiros. Vamos imitar o original para não sermos uma cópia barata. Vamos imitar o original para não sermos uma cópia mequetrefe. Vamos imitar Cristo verdadeiramente, para sermos verdadeiros servos, discípulos, filhos de Deus. Quem entendeu, diga amém. Onde que nós começamos, lembra? Isso, Mateus 11, 29, só o 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e o quê? E aprendei de mim. Vamos aprender com ele. Na minha lista ficou faltando um último que eu tinha separado aqui, que nós precisamos imitar a ele. Quer saber? Sim ou não? Quer saber ou não? João 19. João 19. Esse é o amigo, agora um outro. 19, versículos 26. 23 em diante. 23. 19 e 23. Diz: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela os discípulos, o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, os discípulos a tomou para casa. Olha o que falaram para Maria, que era a mãe dele, digamos assim: eis aí o teu filho. Meu irmão, Maria vendo o Cristo passar tudo aquilo, e lá estava ele, irmãos, como quem, irmãos? Um bom filho. Eu preciso imitar o Cristo, que é um bom filho. Tem gente que é amigo dos outros, mas não sabe ser um bom filho para os pais. Tem gente que é ótimo amigo para os amigos de escola, de faculdade. Poxa, fulano, mas um filho responde para a mãe, responde para o pai, não dá satisfação para os pais. Jesus nos deu um exemplo. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Olha o seu filho onde está, mulher. Maria está acompanhando a agonia, vendo tudo que ele está passando. E em todos os momentos, Cristo foi o quê, irmãos? Um bom filho. Seja um bom filho para os seus pais. Ainda que você não está mais debaixo da autoridade deles, porque você casou, tem sua família, mas nunca se esqueça, você sempre vai ser filho. Tem muitos irmãos que são bons amigos, gente boa, é parça, mas não é bom filho. Vamos imitar o Cristo que era um bom filho. Quem entendeu, diga amém. Vamos imitar a ele. Vamos aprender com ele. Como eu disse, se nós quisermos aprender mais ele tem para nos ensinar. E mais que nós aprendermos, irmãos, mais receberemos dele. Quem entendeu, diga amém. Aplauda Jesus, que ele merece. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos fazer uma oração. Quero fazer uma oração com você. Quantos exemplos nós vimos agora? Deu 10, né? Desses 10 exemplos, qual que nós estamos deixando de imitar? Qual nós estamos deixando de imitar? É aquele filho que a mãe liga: ah, de novo, mãe? Ô, mãe, estou com o pai, mas que tanto? Você é filho. Um dia você vai ser pai. E o dia que você for pai, você vai dar razão para o seu pai nos dias de hoje. Da preocupação: mas o que é? Eu já estou grande. E não sei o quê. Vamos imitar o Cristo que era um bom filho. Vamos imitar o Cristo que pagava os seus impostos. Vamos imitar o Cristo que era cidadão. Vamos imitar esse Cristo que era amigo. Vamos aprender dele, a imitar o que ele fazia. Vamos copiar, irmãos, do original, para não sermos uma cópia barata. Amém? Põe a mão no coração, fecha os olhos. Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Eu creio que o Senhor falou o coração desta pessoa. Eu creio que o Senhor falou o coração deste homem, dessa mulher. Meu Deus, quantas vezes nós estamos fazendo igual outras pessoas? Nós não temos que imitar ninguém. Um amigo, um parente, um pastor, um obreiro, uma esposa de pastor. Não. Nosso exemplo a ser seguido é o Senhor. Nosso exemplo a ser seguido é o Senhor Jesus. Oh, nós precisamos ser imitadores de Ti. Paulo aprendeu a te imitar. Paulo teve sucessos como Cristo teve. Paulo teve conquistas como Cristo teve, porque ele soube ser um imitador do Senhor. Nós queremos te imitar. Imitar é fazer igual. Imitar é querer fazer igual. Oh, nós queremos fazer. Nós queremos, meu Deus, ser esse imitador de servo, de fazer sem reconhecimento, esse imitador de amigo, esse imitador que tem bom ânimo, bom filho, que termina o que começa, que cumpre a justiça, que paga os impostos, que tem comunhão, que vive de oração, que tem a oração. Oh, meu Pai.